Oi, pessoal. Essa é uma revisão do tópico de complemento D2 da disciplina de Fundamentos de Hardware e Software. Nessa revisão, então, vamos tentar entender o que é o complemento D2, aprender a representar números negativos em binário, realizar operações aritméticas com complemento D2 e mostrar algumas vantagens e limitações deste sistema de representação. Então, temos trabalhado nas últimas aulas com números binários. Número binário, então, ele é um número que tem a base 2 e essa base trabalha apenas com dois dígitos, 0 e 1. Cada posição dentro de um número binário, ela vai então ser representada por uma potência de 2. Tomando então, por exemplo, esse número 1101 em binário e queremos fazer sua transformação para decimal. Então, a ideia é que cada um dos dígitos deste número em binário, ele tem uma posição que representa uma potência de 2. O dígito 1, bem à direita, ele tem a posição 0. O segundo dígito tem a posição 1. Terceiro dígito a posição 2 e assim sucessivamente. Lembrando então que a gente começa sempre pelo dígito mais à direita, que é o dígito que está na primeira casa à esquerda da vírgula ou do separador decimal, e essa posição é a posição 0. Então, convertendo esse número, transformando esse número para decimais, temos então primeiramente pegar o dígito mais à direita, que é 1, vezes 2, que é a base, elevado à potência 0, que é a posição do número. E vamos repetindo este processo para todos os demais algarismos desse número. Então, na sequência, temos 0 vezes 2, que é a base, e potência 1, 1 vezes 2 na potência 2, e por fim 1 vezes 2 na potência 3. 2 na potência 3 dá 8, vezes 1 dá 8, 2 ao quadrado, 4 vezes 1 dá 4, 8 mais 4, 12, 0 vezes qualquer coisa dá 0, então vamos ignorar essa parte, e por fim 1 vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 dá 1. Então, somando os dígitos, temos 8 mais 4 mais 1, e esse número, então, 101 na base binária, ele representa 13 na base decimal. Lembrando que quando a base for decimal, ela não precisa ser explicitamente representada. Poderia somente colocar aqui que isso aqui transformado para decimal é o número 13, sem explicitar a base. Então, vimos que temos 4 formas de representação em números binários. Primeira forma são os inteiros positivos, quando não temos intenção de representar números negativos, e é a forma mais simples de representação. E havendo necessidade de representar números negativos, temos 3 possibilidades: sinal magnitude, complemento de 1 ou B-1 e complemento de 2 ou complemento de B. Então, trabalhamos bastante já com inteiros positivos em outras aulas, e agora a ideia é reforçar o complemento de 2 ou o complemento de B, que é a forma de representação utilizada pelos computadores modernos. Então, seguindo na sequência aí do porquê utilizar complemento de 2. A principal razão é que ele simplifica o hardware e nós temos uma única operação para adição e para subtração. Também outra possibilidade, outro recurso, é eliminar representações redundantes de zero. Quando trabalhávamos com o sinal magnitude ou o complemento de 1, tinha a possibilidade da gente representar mais zero e menos zero, ou seja, o zero poderia ser representado de duas formas distintas em binário. Agora, em complemento de 2, não existe mais esse problema. E também facilita a manipulação de números negativos. Na sequência, então, qual é o processo para representar um número negativo?
Então, toda vez que for necessário representar um número negativo, a ideia é que se represente o número positivo em binário, inverter todos os bits e adicionar 1 ao resultado. Então, por exemplo, se queremos representar o número menos 5 utilizando 8 bits, qual é o processo? Primeira parte é escrever o número 5 em binário. Então, o 5 representado em binário é representado por 1, 0, 1. Lembrando que como a representação aqui é de 8 bits, precisamos ter 8 dígitos representando esse número. O próximo passo é inverter todos os bits. Então, simplesmente onde temos 0 passa a ser 1 e onde é 1 passa a ser 0. Então, está feita a inversão de todos os bits deste número. E, na sequência, adicionar mais 1 ao resultado. Então, somando mais 1 ao resultado, temos essa resposta. Então, a ideia é que, nesse processo, a representação do menos 5 é dada por esse último valor que temos aqui. 5 dígitos 1, 0, 1 e 1 em binário, utilizando o complemento de 2. Um outro exemplo, converter menos 12 para complemento de 2 em 8 bits. O processo é exatamente o mesmo. Primeiro passo, representar 12 em binário. E 12 em binário, então ele é representado por 1, 1, 0, 0. Na sequência, inverter todos os bits e adicionar 1 ao bit menos significativo. Então, temos como resposta que o menos 12, representado em complemento de 2 em 8 bits, ele é representado por 4 dígitos 1, 0, 1, 0, 0. Então, esse aqui é o resultado dessa operação. Considerando, então, para fins de exemplificação, que temos uma representação com 4 bits em complemento de 2, basicamente, num primeiro passo, já que temos 4 bits, conseguimos representar B, que é a base 2, elevado ao número de bits que nós temos, 2 elevado a 4. Então, com base 2, 4 bits, conseguimos representar 2 elevado a 4, são 16 números diferentes. Aqui nessa tabela temos os 8 primeiros números, todos começados com 0, significando que o número é um número positivo. Então, se a representação é de 4 bits, o quarto bit, o bit mais à esquerda, indica se o número é positivo ou negativo. Então, neste caso, temos as representações positivas. Lembrando que quando estamos trabalhando em complemento de 2, a nossa faixa de representação ela é dividida em duas partes. A primeira parte, onde o bit mais à esquerda é 0, representa números positivos, e a segunda parte vai representar números negativos. Então, tendo esses possíveis números positivos a serem representados em binário, para descobrir quanto este número vale em decimal, basta a aplicação do método polinomial. Por exemplo, 0101, aplicando o método polinomial, temos que 0101 em binário representa 5 em decimal. Na sequência, a segunda parte da representação é dada por todos os números em binário que começam por 1. Todos esses números representam números negativos. Então, a ideia é que para sabermos quanto que um desses números representa, como vimos anteriormente, o processo é inverter todos os bits e adicionar 1 ao resultado. Na sequência, se converte, se aplica o método polinomial e se transforma esse número binário em um número decimal. Então, neste caso aqui, a representação 1, 0, 0, 0 em binário representa o que em decimal? Então, processo inverte-se todos os bits,
fica 0, 1, 1, 1, e se adiciona 1. Então, 0, 1, 1, 1. Se eu adicionar 1, ele passa a ser 1, 0, 0, 0. Exatamente este mesmo número aqui. Então, 1, 0, 0, 0, ele é representado em decimal pelo número menos 8. Por que menos? Porque o primeiro dígito, o quarto bit, o bit bem à esquerda é 1, então representa um número negativo. E para saber quanto que este número vale, se aplica a regra de inverter todos os bits e adicionar 1. Na sequência, esse outro número aqui, 1001. Para saber quanto vale em decimal, a ideia é inverter todos os bits e adicionar 1. Então, ficaria 0, 1, 1, 0, e adicionando 1 ficaria 0, 1, 1, 1, que aí a gente pode ver na tabela aqui da esquerda, que seria 7. Então, neste caso aqui, 1001 representa menos 7. E se segue essa sequência de passos aí para descobrir quanto valem todos os outros números em binário da sequência da tabela. Por último aqui, vamos pegar o último dígito. Então, a gente sabe que é um número negativo, porque o quarto bit, o bit mais à esquerda, vale 1. Então, para sabermos quanto que ele vale, a ideia é inverter todos os bits, ou seja, 0, 0, 0, 0, e adicionar 1. Adicionando 1, a resposta é 0, 1, 0, 1. Então, este último número em binário, ele vale menos 1 em decimal. Então, esse é o processo para descobrirmos, dentro de uma representação em complemento de 2, 4 bits, quanto que vale cada um dos números em binário dessa representação. Então, um outro exercício. Com 4 bits em base binária, quantos números diferentes podem ser representados? A ideia é simplesmente aplicar a fórmula b elevado a n, onde b é a base e n é o número de bits da representação. Então, neste caso, se a base é binária e se tem 4 bits, vão poder ser representados 2 elevado a 4 números diferentes, ou seja, 16 números diferentes. Qual é o maior número que pode ser representado? Quando a gente fala maior número que pode ser representado, a ideia é o maior número positivo. Então, para se descobrir quanto que é o maior número a ser representado, a ideia é aplicar a fórmula b elevado a n, que é a quantidade de números possíveis de serem representados, dividido por 2, porque a gente tem a faixa de representação dividida ao meio, sendo metade para números positivos e metade para números negativos, e temos menos 1, porque o 0 é um dos números que vai ser representados nesse processo. Então, nesse caso anterior, onde eu tenho representação binária com 4 bits, ao aplicar a fórmula, nós temos que o maior número possível de ser representado é 2 elevado a 4, que é 16, dividido por 2, são 8 números positivos e 8 números negativos, e menos 1, porque a gente tem a representação do zero. Então, na tabela anterior, ficou claro que o maior número positivo que poderia ser representado é o 7, que em binário é representado por 0, que é o sinal, 1, 1, 1, ou seja, 1 em todos os demais algarismos daquele número. Então, esse aqui seria o maior número binário que poderia ser representado, cujo valor em decimal é 7. E quando há necessidade de saber qual é o menor número que pode ser representado, a ideia é que a fórmula a ser aplicada é menos b elevado a n dividido por 2. Por que menos? Porque é um número negativo que eu quero saber. b elevado a n é a quantidade de números que eu consigo representar, e dividido por 2, porque metade é positivo e metade é negativo.
Como neste caso não temos o menos zero, os números começam a ser representados de menos 1, seguindo na sequência menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então, neste caso, menos b elevado a n dividido por 2, com 4 bits representação binária, conseguimos representar menos 16 dividido por 2, ou seja, o menor número é menos 8. E este número em binário seria 1, 0, 0, 0. Começa com um quarto bit, o bit mais significativo é 1, porque é um número negativo. E todos os demais números aqui na sequência são 0. Lembrando que para sabermos quanto que esse número vale em decimal, a ideia é inverter todos os bits e somar 1. Ou seja, 0, 1, 1, 1 e somo 1, que volta a ser exatamente esta sequência de bits. E esta sequência de bits, ela representa o número 8. Então, por isso, o resultado aqui é menos 8. Então, só reforçando que para n bits quaisquer, o número mínimo que a gente consegue representar é menos 2 elevado a n menos 1 ou menos 2 elevado a n dividido por 2. Neste caso aqui, a representação em base binária. E o maior número que conseguimos representar, aí já positivo, seria b elevado a n dividido por 2, menos 1, que é exatamente a mesma coisa que b elevado a n menos 1, menos 1. Então, essa fórmula aí permite descobrirmos os intervalos de representação. Então, com 4 bits, como vimos neste exemplo, podem ser representados 16 números que vão de menos 8 a mais 7. E por que mais 7? Porque ainda tem o zero aqui que é representado, que seria o oitavo número. Na sequência, então, operações com complemento de 2 em termos de aritmética, como que é realizada uma operação aritmética. Simplesmente temos neste caso aqui, então, trabalhando com 8 bits, os números 5 e 3 em decimal. Então, convertemos o 5 para binário, que é 101, e convertemos o 3 para binário, que é 11. Na sequência, para fazer a operação, simplesmente começamos pelo dígito menos significativos e vamos somando. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1. E 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 0. E todos os demais dígitos são 0. Neste caso aqui, estamos somando dois números positivos e a gente sabe que com 8 bits, o oitavo bit, ou seja, o bit mais à esquerda, representa o sinal. 0 significa que é um número positivo. Ao transformarmos estes números em binário para números decimais, temos 5 e 3. 5 mais 3 dá 8. Então, esta operação aqui está correta. Na sequência, uma outra operação, 16 mais 61. Então, 16 transformado para binário, 1, 0, 0, 0, 0. Lembrando que esse número em binário, para ser transformado para decimal, podemos somar a partir das casas da direita, 1, 2, 4, 8, 16. Então, está feita a transformação em binário. E 61, um decimal transformado para binário, está representado aqui. Lembrando que os dígitos que aparecem neste número são 1, o 2 está representado por 0, então não aparece. 4, 8, 16, 32. 32 mais 16 dá 48, mais 8, 56, mais 4, 60, mais 1, 61.
Na sequência, somando todos os dígitos, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 0 e vai 1, 1 mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 0 dá 1 e 0 mais 0 dá 0. Então, aqui somamos dois números de 8 bits e temos a resposta também em 8 bits. Foram somados dois números positivos e a resposta também deu positiva. Fazendo a transformação para decimal desses números, temos que 16 mais 61 é igual a 77. Então, está feita a prova real da operação. E, por fim, somamos mais dois números, 7 e 9. O 7 é representado por 1, por 1, e o 9 é representado por 1, 0, 0, 1. Realizando a adição desses números, 1 mais 1 dá 0 e vai 1, 1 mais 1 mais 0 dá 0 e vai 1, 1 mais 1 mais 0 dá 0 e vai 1, 1 mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 0 dá 1 e, na sequência, os outros dígitos são 0. Transformando estes números para decimal, temos que 7 mais 9, resposta é 16. Lembrando, então, que com estes 8 bits, todas as operações que foram executadas aí estão apresentadas e foram geradas corretamente. Lembrando que sempre, pela representação ser de 8 bits, o oitavo bit representa o sinal. Então, todos os casos aqui trabalhamos com números positivos que foram adicionados. Lembrando que, trabalhando com uma representação de 8 bits, em binário, conseguimos representar 2 elevado a 8 números diferentes, ou seja, 256 números diferentes. A faixa de representação para 8 bits, então, é de menos 128 até 127. Lembrando que qualquer operação que fosse executada aqui de adição, cujo resultado fosse maior que 127 ou menor que menos 128, resultaria em um estouro de representação. Então, neste caso, vamos ver o que ocorre quando há o estouro de representação, chamado por overflow. Então, neste caso, a forma mais comum de detectar o overflow é analisando os sinais dos operandos e do resultado. Lembrando que o overflow ele pode ser corrigido ou não. Então, fazendo a operação aqui do maior número positivo que pode ser representado, 127 mais 1. 127 é representado, então, pelo 0, porque é um número positivo, o oitavo bit é 0, seguido por uma sequência de 7 dígitos 1. E o 1 é representado pelo bit 1 bem à direita. Então, ao somarmos estes dois números, a nossa resposta seria de 8 bits, que seria 1 seguido por 7 bits 0. Então, neste caso, como podemos perceber, estamos somando dois números positivos e a resposta gera um número negativo. Então, como não é possível termos dois números positivos que somados geram um número negativo, neste caso temos um overflow ou um estouro de representação. Na sequência, então, vamos pegar o menor número negativo, que é o menos 128, e tentarmos subtrair um. Menos 128, ele é representado por 1 seguido de 7 bits 0, e o menos 1, ele é representado por uma sequência de bits 1. Lembrando,
Estamos trabalhando com 8 bits e o oitavo bit em ambos os casos é 1, ou seja, estamos trabalhando com dois números negativos. Ao somarmos todos os dígitos, neste caso, temos que a resposta irá gerar 9 bits. Neste caso, o oitavo bit, que é o bit do sinal aqui, ficaria como 0, ou seja, estamos somando dois números negativos e a resposta gerou um número positivo. Neste caso, então, novamente temos dois números negativos que somados geram um número positivo, o que não é possível. Então, neste caso, tivemos um overflow que também não pode ser corrigido. E por fim, vamos fazer a operação de dois números, menos 4 adicionado com menos 5. Lembrando que o menos 4, para ser transformado para binário, nós precisamos representar o 4, que é 100, invertermos todos os bits e acrescentar 1. Então, essa aqui é a representação do menos 4. E a representação do menos 5 é 101, invertemos todos os bits e somamos 1 na sequência. E aqui está a representação do menos 5, então. Somando todos os dígitos, a resposta que nós temos é uma resposta de 9 bits, que está dada por essa sequência numérica. E o oitavo bit dos dois números que estamos adicionando é 1, ou seja, estamos adicionando dois números negativos, e a resposta, o oitavo bit da resposta também é 1, ou seja, estamos adicionando dois números negativos, cuja resposta também dá um número negativo. Então, neste caso, o menos 4 menos 5 gera uma resposta menos 9. Neste caso, então, tivemos um overflow, ou seja, um número excedeu a faixa de representação, mas este overflow ele pôde ser corrigido. E como que se faz a correção do overflow? Simplesmente se ignora aquele nono bit que foi gerado. Então, para sabermos se o resultado da operação pode ser corrigido ou não, a regra é: tem o vai 1 no bit do sinal e o nono bit, o que excedeu a faixa de representação, também é 1. Então, havendo essas duas condições, pode ser corrigido o overflow. E para corrigir o overflow, basta ignorar o nono bit, ou seja, o bit que excedeu a faixa de representação. Reforçando, para que este bit seja ignorado e o overflow seja corrigido, é obrigatório que tenha ocorrido um vai 1 no oitavo bit, que é o bit do sinal. Então, como que pode ser detectado o overflow em um complemento de 2? Basicamente, se faz a detecção do overflow analisando os sinais dos operandos e do resultado. Se os dois operandos têm o mesmo sinal, mas o resultado tem um sinal diferente, aí a gente teve um overflow. Lembrando que o overflow ele pode ser corrigido ou não. Quando que é possível corrigir o overflow? Se e somente se teve o vai 1 no bit do sinal e o bit 1 é o que excedeu a faixa de representação. Por exemplo, se estamos trabalhando com 8 bits, adicionando dois números de 8 bits, e um nono bit excedeu a faixa de representação, e esse nono bit for o número 1, neste caso, conseguimos corrigir o estouro de representação, ou o overflow. Como que se corrige? Simplesmente ignorando aquele nono bit. Se estamos trabalhando com 16 bits, o estouro de representação ele é visto pelo vai 1 no bit do sinal e o 17º bit tendo o número 1, que excedeu a faixa de representação. Então, para corrigir nestes casos,
basta ignorar o bit que excedeu a faixa de representação. E esta então é a revisão sobre complemento